E nesse vídeo eu quero te mostrar uma funcionalidade bem legal que dá para ser feita em conjunto com o Jet Engine e um pequeno código JavaScript que você vai adaptar aí no seu sistema para você poder fazer essa brincadeira aqui. Vamos pegar como exemplo o meu Autoshop, que é um caso bem clássico das pessoas quererem fazer essas coisas e às vezes só com o Jet Engine não dá ainda, tá? Algumas limitações impedem que você faça essa funcionalidade que eu vou te mostrar, que você já deve estar curioso em saber, né? E infelizmente não dá para fazer só com o Jet Engine ainda. Quem sabe no futuro eles adicionem alguma funcionalidade ali que dê para fazer exatamente o que eu vou te mostrar agora, mas cara, olha isso aqui. Eu tenho aqui o Autoshop, né? Não é novidade para ninguém. Você tem aqui um cadastro de veículos, é um sistema, é um portal, é tipo o Webmotors, né? Onde a pessoa pode vir aqui anunciar e fazer o anúncio do carro dela e tal. Porém, muita gente quer fazer umas adaptações, né? E colocar, por exemplo, o plano básico só pode cadastrar 2 carros, no plano super pode cadastrar 10 carros, ou no plano agência do tipo A pode cadastrar 50 carros e no plano agência do tipo B pode cadastrar 200 carros. E esse limite, ou seja, definir um limite às vezes para esse tipo de coisa, às vezes fica meio caótico. E um jeito bem simples de se fazer isso, não estou falando que é o jeito único de se fazer, é um dos jeitos que eu adaptei aqui para poder fazer de um jeito fácil, é o seguinte. Estou aqui dentro de um painel de um usuário, ó, então aqui é um painel do usuário logado. Ele tem um limite de 2 anúncios, tá? E no caso, ele já tem um anúncio. Eu até fiz uma carryzinha trazendo aqui para mostrar, para exemplificar para vocês. Então assim, eu defini um limite para ele de 2 e ele já tem 1, né? Então enquanto esse número aqui não for igual a 2, esse criar anúncio vai aparecer para ele, ou seja, o botão vai aparecer enquanto esse total não for igual ao limite, ou seja, limite é 2, total é 1, então deixa o botão aparecendo. Opa, total é 2 e limite é 2, então some com o botão, beleza? É isso que a gente quer, ou seja, não deixar ele criar novos anúncios depois que ele atingir o limite. Então a gente consegue impedir que ele venha aqui, clique no botão e crie novos anúncios, certo? Então essa é uma das formas de impedir esse tipo de coisa temporariamente, enquanto o Jet Engine não lança uma opção um pouco mais compatível. Existe também um outro sistema de fazer limitação baseado em roles. Se você não quis implementar isso, aí você vai ter que apelar para esse jeito que eu estou te mostrando. Então, como é que faz esse jeito novo aqui? Você vai fazer o seguinte, tá? Bem simples e fácil. Através do Metabox aqui do Jet Engine, ó, Jet Engine Metabox, você vai conseguir criar um campo dentro do perfil do usuário. Aqui, eu estou aqui dentro do usuário Dante Testa aqui, que é aquele usuário que eu testei ali na frente com vocês. E eu defini um campo chamado limite, tá? Então tá aqui, ó, limite de 2. Vou baixar para 1 aqui para vocês verem. Vou salvar. Agora esse cara tem um limite de 1, certo? Se eu vier aqui no front agora e der um refresh, prontinho. O botão sumiu, o total é igual a 1 e o limite é igual a 1. Ou seja, o limite e o total sendo igual a 1, o botão tem que sumir, não é verdade? Então, eu tirei o label aqui da frente e deixou 1 e 1 aqui apenas, porque a gente só vai precisar desses números, não vai precisar do label, né? Porque a gente só estava fazendo aquilo ali de forma ilustrativa no começo. Mas beleza. Aqui estava o 1, que era o total de anúncios que eu tenho, e aqui embaixo era o limite, tá? Então é isso. Agora que tem 1 e 1, funciona perfeitamente. Então, se eu fosse lá no limite do meu usuário e aumentasse para 2, ou seja, opa, agora ele pode fazer mais 1, certo? Volto aqui para o dashboard e atualizo novamente. Então, agora o botão tem que aparecer, porque esse número aqui de baixo vai ser 2. Olha lá, ele tem direito a 2, ele só fez 1 e pronto. Ele pode criar o anúncio. Eu vou vir aqui, vou criar um anúncio novo. Prontinho, preenchi todo o anúncio aqui rapidinho para você e vou clicar aqui em criar anúncio. Tá aí, voltei para o painel e tá lá. 2 e 2, o botão não aparece mais, ou seja, eu não tenho como criar novos anúncios, beleza? Então, como é que foi feito isso? Então você já viu que eu usei o Metabox aqui do Jet Engine para criar esse campo de limite e entrei lá no usuário e defini um limite para ele, certo? Então, quando o usuário está logado, eu consigo consultar essa variável do limite. O primeiro passo para fazer esse troço funcionar agora é o seguinte, vim aqui no Carry Builder do Jet Engine, ó, Jet Engine Carry Builder, adicionar uma nova carry. Aqui no name eu vou colocar o total, porque eu quero saber o total de anúncios que o usuário tem, o usuário que está logado. Eu quero saber então quantos anúncios eu já tenho. Para saber isso, então eu vou pegar um post carry, né, que a gente quer consultar, né, no post type de veículos, quantos veículos a gente tem. No caso eu vou vir aqui em post type e selecionar o post type de veículos em questão. E detalhe, esse post type ele vai poder estar na lixeira, ele vai poder estar no pendente, no rascunho, então você define qual que é o status que você quer contar, o que vai validar, porque, por exemplo, se eu colocar só publicado, pode ser que só os anúncios que estão valendo já que o cara está contando, então eu tenho que fazer o quê? Os publicados, os pendentes, os que estão em rascunho, estão privado, ficar na lixeira, eu vou fazer o seguinte, vou colocar N, independente do status que tiver, ele vai contar, ou seja, se for um post criado por aquele usuário, ele vai contar.
A segunda etapa dessa query é o seguinte, a gente só quer contar os carros desse mesmo autor, ou seja, do mesmo cara que está logado, certo? O current user. Então eu vou vir aqui em author, como é ele que cria os anúncios, né? O próprio autor, o próprio usuário. Eu vou vir aqui no author ID e vou falar que eu quero pegar todos os carros de quem? Do current user, ou seja, current user ID, ó, tá aqui, ó. Selecionei ele e pronto. Desse jeito eu vou saber quantos veículos tem só daquele usuário, porque é ele que vai estar logado, então o total vai aparecer para ele. E a gente sabendo isso, a gente consegue consultar essa informação e fazer aquele conflito lá de saber então quantos anúncios eu já tenho e pegar aquela variável do limite, fazer uma comparação e desligar o botão. Simples assim. Vou adicionar a query. Agora é o seguinte, eu vou vir dentro do meu painel onde tem o botão de adicionar o anúncio, né, aquele menu, e aqui dentro eu vou fazer algumas coisas. Por exemplo, o botão do criar anúncio, eu vou clicar em cima dele e vou vir aqui na aba avançada e vou dar um nomezinho para ele aqui no ID CSS. Vou colocar aqui, ó, BTN maiúsculo, tá? Cuidado com esses nomes aqui, se você colocar um nome muito corriqueiro, pode ser que você desligue coisas que você não deve. Então coloca um nome difícil aqui para você entender que vai ser para esse botão aqui, tá ok? Então beleza, o BTN tá ali com o nomezinho do ID dele, fechou. Aqui você não vai fazer mais nada. Agora vamos pegar um componente novo. Que componente é esse? Componente de título, ó. Vou arrastar um títulozinho para cá. Aqui no título, vou vir na tag dinâmica e vou lá na última opção, vai ter a opção Carry Results Count. Vou clicar nela e vou pegar o nosso total. Lembra que a gente fez a Carry? Então, lá no Carry Builder, total, ou seja, eu sei qual que é o meu total. Olha só, vai vir aqui, ó, 43. Pô, o Dante tem 43? É, que no caso, não tô logado como Dante, eu tô logado como administrador. Então ele tá contando tudo que o administrador tem direito aqui. Então, no caso, apareceu o número doido aqui, não se preocupa. Outra coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse título é vir aqui no avançado e vamos colocar um nomezinho também aqui no CSS para ele. Que no caso eu vou chamar de total. Então, total aqui em maiúsculo, no ID CSS, vou colocar aqui. Isso aqui é o meu total de anúncios, certo? Ou seja, o total de anúncios que o usuário já tem, já criou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro título, vou jogar aqui embaixo, vou fazer a mesma coisa, só que é o seguinte, agora eu vou pegar o User Field. Por que o User Field? Porque eu quero consultar o limite do usuário logado. Então, eu estou dentro da área do dashboard. Então, quando eu estou logado, eu tenho acesso a essas variáveis. Então, eu posso vir aqui, ó, dados do usuário, que são os metafields que eu fiz através do Metabox, lá no User. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar o meu limite, que é aquele campo que eu tinha criado via Metabox. Eu falei para você criar, não criei aqui com você, mas você já sabia que tem que criar lá via Metabox um campinho para definir o limite. Beleza. Current user, obviamente, ou seja, eu quero pegar o limite do current user e exibir na tela. Prontinho, ó, apareceu aí, ó, 2 e 2, tá? Então, com isso, a gente tem, então, aqui sendo exibido o total de anúncios que eu já tenho e aqui embaixo está sendo exibido o meu limite, aquele limite que eu defini no user, ou seja, agora eu só tenho que fazer o seguinte, conflitar esse com isso, falar, ó, isso aqui é igual a isso aqui, então some com o meu botão. E para fazer isso, cara, dava para fazer com Dynamic Visibility, mas infelizmente o Jet foi sacana com a gente e não deixou a gente consultar uma variável dinâmica do usuário dentro do value das comparações. Então, se você tentou fazer isso com o Dynamic Visibility, você não conseguiu. Então, eu tive que dar meu jeitinho aqui e eu fiz com o JavaScript. Então, é o seguinte, a gente tem como pegar esses valores via JavaScript e colocar, então, uma funçãozinha para ocultar o botão, que é o que está acontecendo aqui. Ó. O limite está 2, o usuário já tem 2, então ele não pode mais criar anúncios. Então, a gente vai ter que fazer uma gambiarrinha aqui com o código. Você vai voltar aqui no painel, vai vir em Elementor Custom Code, vai clicar nessa opção, vai entrar aqui, adicionar um novo código, vai escrever lá limite, sei lá, dá o nome que você quiser para o script, coloca aqui, ó, body end e coloca aqui esse código que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você pegar. Então, você vai vir aqui e vai colocar esse código, né? No caso, você pode adaptar esse código aí com as variáveis que você nomeou. Então, ó, lembra que a gente colocou total e limite lá no classes do ID CSS? Tá aqui, ó, minha classezinha. Eu coloquei um título, né? Então, obviamente, ele já vem como H2 como padrão. Então, presta atenção que isso aqui é a tag HTML que está sendo impressa as coisas. Ou adaptar isso aqui vai pegar o valor exato que está sendo impresso lá na tela. Inspeciona o componente para você poder entender qual que é a hierarquia de componentes que tem na tela até chegar no valor que está sendo impresso dentro da tag do HTML. Então, no caso do total, ele tem uma Carry Builder, então ele tem um spamzinho antes de chegar no valor. Então eu tive que colocar esse spam para poder pegar o valor do HTML dele. Então, beleza, então eu usei essa técnica aqui. Já no limite não, ele é só uma impressão de variável, então eu consigo pegar ele direto pelo H2. Então por isso que não tem esse spam aqui embaixo. Mas beleza, então aqui eu criei duas variáveis que vão pegar via jQuery, né, aqueles dois textos que estão embaixo do botão que a gente colocou. Aí aqui embaixo eu coloquei um ifzinho desligando o botão quando o limite for igual ao total, ou seja, quando o total, né, de anúncios que o cara tem for igual ao limite da pessoa,
que ele está pegando aqui, está armazenando essas variáveis, ele vai lá e dá um hide no botão. Ele vem aqui, ó, tem a função esconder. Lembra que o hashtag BTN, que é o botão de criar anúncio, ele está fazendo isso aí. Então, quando o cara chegar no total dele, você não tem mais como criar mais anúncio. Então, ele não vai passar daquele número limite que ele já tem. Isso aqui é uma solução paliativa que eu consegui criar para você conseguir fazer esse tipo de coisa caso você precise. Bom, tá aí então o script. Você vai vir aqui nas condições, ó, vai editar as condições, ou quando você der um salvar ali, você vai colocar onde você quer aplicar esse script. No caso, eu mandei colocar no singular páginas dashboard, ou seja, eu só quero que rode isso lá no dashboard. Então verifica qual página que você quer colocar esse script em ação e seta aqui e salva. Publica aí, caso aparecer o botão publicar aqui para você. Beleza, fez isso, já está funcionando. Você volta aqui no Elementor. Aí no caso, a gente tinha colocado, né, o avançado chamado total e aqui embaixo, né, o user field limite. No avançado a gente esqueceu de colocar aqui escrito limite, ó. Quase esqueci, ó. No avançado na ID CSS dele você vem aqui e põe limite também, senão não vai funcionar. Beleza. Agora é só atualizar a tela, ou seja, eu tenho aqui o total, eu tenho aqui o limite. Meu limite não apareceu aqui, tá? Porque o usuário que eu tô logado é o administrador, ele não tem limite nenhum mesmo, por isso que não apareceu nada. Se eu vier aqui no meu usuário e aumentar o limite dele para 3, ó, agora eu posso vir aqui dar um refresh, que agora eu vou conseguir criar mais um anúncio, porque o limite dele aqui agora vai ser 3. E aí o botão aparece. Pô, Dante, mas precisa esconder esses números, lógico. Então você vai vir aqui no Elementor de novo, clicando aqui no componente do título e vem aqui na aba avançada. Lá para baixo vai ter o CSS personalizado. Você vem aqui e escreve esse códigozinho aqui, ó. Selector, abre chaves, escreve display none, ou seja, ele não vai aparecer na tela. Faz a mesma coisa para os dois títulos, lembra que a gente tinha dois? Toma cuidado que você não vai ver mais ele na tela, então você não vai conseguir mais clicar nele. Então usa o navegador aqui do Elementor, aqui na base de baixo, ó. Você vai ter aqui os dois títulos para você poder navegar neles, tá? Então, é aqui que você vai conseguir mexer, ó. Pode ver que tá piscando aqui do lado. É aqui que você vai se encontrar, pra você não se perder aí, senão você vai fazer um Alan One. Você vai achar que não tem nada criado, vai criar um monte de título aí, porque o display none fez ele apagar da tela. Beleza, resolveu o problema, atualizou a tela, volta pra cá e dá um refresh. Pronto, tá aí, ó. Meu sisteminha com o botão aparecendo. Vamos supor que o limite do cara fosse 2 mesmo, ou seja, ele não pode criar mais que 2 anúncios. Eu vou voltar lá e atualizar o limite. Ó, vou vir aqui de 3, vou baixar para 2, vou atualizar. Vou voltar aqui para a tela do usuário, vou dar um refresh. Esse botão tem que sumir agora. Pronto, o botão sumiu e está feito o negócio. Foi dificilzinho, né? Foi um pouquinho mais complexo do que você está acostumado para entender a lógica. Mas vai valer a pena se você parar um pouquinho para entender o que foi feito aqui. E entender que, pô, um código pequeno de JavaScript ali poderia ter salvado você. Pegar esses dados dinâmicos faz toda a diferença, né? Ou seja, obter o total de veículos por usuário e obter o total do limite e depois conflitar isso com JavaScript simples para poder desligar um botão. Paliativamente, é o que dá para ser feito agora, enquanto o Jet Engine não tem uma função nativa lá no Display Condition para a gente conflitar esses dois valores e fazer o desliga desse botão. Infelizmente não dá, porque a gente está usando o Carry Builder. Se a gente tivesse um outro jeito de trazer isso, seria fantástico e daria para usar no Carry Builder. Fica a dica aí, Crocoblox, se você um dia escutar esse vídeo, chegar até aqui nesse final de vídeo, para escutar essa minha reclamação, adiciona lá uma variável dinâmica nos velos das comparações dos Dynamic Conditions. Vai fazer toda a ajuda para a gente aqui poder consultar essas variáveis e não ter que ficar usando gambiarra de código, né? Então é isso aí. Então se você quiser aprender um pouco mais sobre Carry Builder e criar outras carries, vou deixar um cardzinho aqui que tem outra videoaula minha que eu estou mostrando. E se você quiser aprender muito mais ainda e ter suporte ao vivo e tal, vai lá, se matricula no meu curso Jet Master. Tenho certeza que você vai gostar bastante, vai aprender muita coisa avançada com o Jet Engine. Beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo.